Olá, eu sou Alexandre Moraes, o professor particular, especialista em conquistar alunos que valorizam a minha hora e são apaixonados pela minha aula. E quero te contar como cheguei ao meu primeiro 4K2, ou seja, como ganhei os meus primeiros R$4.000 dando apenas 2 horas de aula particular por dia e o quanto sou feliz por ter conquistado um bem precioso que tenho em todas as manhãs da minha semana, tempo livre. Mas antes de te explicar o passo a passo dessa metodologia, gostaria de te explicar como eu cheguei nela. Eu nasci no Rio de Janeiro em 1968, meus pais formavam um casal super feliz e que se amava muito. Eram apaixonados um pelo outro. Meu irmão nasceu em 71 e em até agosto de 78 vivíamos muito bem, felizes e com uma ótima estabilidade financeira. Minha mãe foi professora primária, mas quando se casou com meu pai, parou de exercer a profissão para se dedicar ao lar e aos filhos, a pedido do meu pai. Meu pai era um verdadeiro empreendedor e aproveitava todas as oportunidades que achava para investir tempo e capital. Comprava e vendia automóveis e era sócio investidor em empresas de diversos ramos. Além do tino comercial, era adorado por todos, em função da sua disponibilidade em ajudar as pessoas ao seu redor. Até hoje, nunca ouvi falar mal dele. Pelo contrário, todos se emocionam quando se lembram do convívio com ele. O fato é que, no dia 29 de julho de 1979, o meu pai estava voltando para casa do trabalho e, por volta de 1h da madrugada, a 1 quilômetro de casa, sofreu um acidente que mudou a história da nossa família. Num cruzamento, foi atingido violentamente por outro veículo, perdeu a consciência e foi levado às pressas para a emergência de um hospital. Ficou em coma por 8 dias, lutou bravamente contra a morte, mas infelizmente não resistiu. O mundo caiu sobre a minha mãe, com 34 anos e dedicado ao lar, sobre mim, com 8 anos, e sobre meu irmão, com 7 anos. Assim, toda a nossa tranquilidade emocional e financeira foi abalada e estremecida. Minha mãe foi uma guerreira na época e, juntamente com o advogado do meu pai, transformou o patrimônio dele em alguns imóveis que foram alugados e passamos a viver dos aluguéis desses imóveis. Quem aluga imóveis sabe da dificuldade em lidar com os baixos rendimentos e as surpresas frequentes, como imóveis desalugados e obras inesperadas que geram custos extras. E por que eu estou te contando isso? Estou te contando isso para dizer que a partir da morte do meu pai, a missão da minha mãe foi investir tudo o que podia para dar a mim e meu irmão algo que ninguém jamais poderia nos tirar: conhecimento. Ela entendia que assim eu e o meu irmão garantiríamos um futuro melhor e teríamos as nossas profissões e, com isso, vidas mais estáveis e tranquilas financeiramente. Estudamos em boas escolas do Rio de Janeiro e ingressamos no ensino superior. Eu em engenharia e meu irmão em odontologia. Fiquei muito feliz em ter passado para a Universidade Federal do Rio de Janeiro por 2 motivos. O primeiro, porque é uma universidade de ponta, e segundo, porque minha mãe não precisaria gastar mais dinheiro em conhecimento comigo. Isso foi em 1987. Nessa época tinha uma vida bem estruturada, estudava e começava a dar aulas particulares. Mas no segundo ano da faculdade, com os meus 20 anos, veio uma nova surpresa que mudaria a minha vida. Eu e minha namorada, também com 20 anos na época, descobrimos que estávamos grávidos. E eu, que já tinha amadurecido precocemente com a morte do meu pai, precisei amadurecer mais ainda, agora com as responsabilidades de cuidar de um filho. Assim, eu e minha namorada resolvemos morar juntos e assumirmos esse novo desafio de formarmos uma família. Nosso filho Rafael nasceu em 1989 e a partir daí precisei trabalhar demais para pagar as contas do mês. Além disso, precisava estudar para terminar a minha faculdade, pois ainda estava no 5º período, ou seja, ainda tinha 5 períodos pela frente. Não foi uma época fácil, mas nós 3 conseguimos juntos superar todas as dificuldades que encontramos pela frente. No início da minha carreira profissional, arranjei um estágio e com essa remuneração, juntamente com as aulas particulares, conseguia pagar os boletos do mês, mas praticamente nada sobrava. O dinheiro era contado. O estágio terminou e resolvi pela primeira vez viver exclusivamente de aulas particulares por aproximadamente 1 ano. Até que em 1990 surgiu um concurso de nível técnico para a Petrobras.
Fiz, passei e lá comecei a trabalhar em 1991. Em paralelo, continuei com a faculdade e com as aulas particulares. Nesse momento, a minha realidade financeira se estabilizou. Comprei meu primeiro carro logo no primeiro ano da Petrobras. Tinha plano de saúde para mim e para minha família, além de alimentação e plano de previdência privada. Mas no segundo ano, nessa estatal, descobri que não era aquela vida que me fazia feliz. Descobri que não era o meu sonho. Percebi que a minha missão nesse mundo era empreender de uma forma diferente para ajudar as pessoas e proporcionar um formato de gestão diferente do que existia nas empresas. E isso era muito forte dentro de mim. Sabia que os boletos continuariam chegando ao longo do mês, mas algo me dizia fortemente que eu tinha totais condições de mudar a minha vida e ser feliz. Em busca do meu sonho, comecei a trabalhar paralelamente com um amigo no ramo de informática, vendendo e consertando computadores. Começamos sozinhos e percebi rapidamente que empreender e lidar com pessoas era a minha verdadeira missão na vida. E esse negócio começou a dar certo. Nossa carteira de clientes aumentava significativamente por mês e antes do primeiro ano de existência da empresa, os custos já empatavam com o nosso faturamento. Assim, no segundo ano como empresário e quarto ano como funcionário público, resolvi pedir demissão da Petrobras. Fui taxado de louco por muitos ao meu redor, mas estava fazendo o que o meu coração mandava. Abri a minha primeira empresa e segui sozinho, pois o meu amigo desistiu dessa empreitada. Adotei uma gestão participativa com os meus funcionários do jeito que sonhava e alavancamos os resultados financeiros ano a ano. Tudo ia muito bem se não fosse um novo fator: falta de tempo. Trabalhava 15 horas por dia e muitas horas no final de semana. Não tinha tempo para nada e isso me incomodava demais na época. Recebia ligações de clientes a partir das 7 horas da manhã, inclusive nos finais de semana. A minha vida era administrar a empresa e esclarecer dúvidas dos meus clientes e funcionários. E quem foi ou é empresário ou empreendedor sabe o estresse que isso gera. Mas, em paralelo a esse novo estresse, surgiram 2 novos acontecimentos. O primeiro aconteceu no dia 23 de dezembro de 2006, quando acordei com fortes zumbidos nos 2 ouvidos e descobri que, através de exames, tinha um tumor na parte de trás da cabeça e que precisava operar para retirá-lo com urgência e risco de morte. Senti ali na pele como a nossa vida pode ir embora de um segundo para outro. E só tive coragem de fazer a cirurgia 1 ano depois, no dia 17 de dezembro de 2007. A cirurgia foi bem sucedida, mas o pós-cirúrgico não foi fácil. Tive muitas tonteiras e a necessidade de recuperar o equilíbrio que foi afetado na retirada do tumor. Durante a minha recuperação, caiu a ficha de que eu tinha que mudar de vida, mas não tive iniciativa e coragem imediata para isso. Até que no dia 14 de julho de 2012 veio o segundo acontecimento. Eu já estava no segundo casamento nessa época e nasceu o meu segundo filho, Guilherme. Assistindo ao parto do Guilherme, prometi para mim mesmo que não deixaria acontecer com o meu filho caçula o que aconteceu com o mais velho, a minha ausência por falta de tempo. Nesse dia, tomei a decisão de vender as minhas empresas, já tinha 2 na época, e assim o fiz. 2 anos depois, em 2014. Foi a segunda vez que fui taxado de louco, dessa vez porque eu tinha um negócio estável que me rendia R$600 mil por ano, mas estava infeliz com a sobrecarga de trabalho e com a falta de tempo para mim e para minha família. Ao vender as empresas, inicialmente tive planos de lecionar em universidades, mas como só tinha as aulas particulares como atividades que me dessem um retorno financeiro imediato naquele momento, resolvi me dedicar exclusivamente a elas. Confesso que não foi fácil no início, mesmo tendo uma vasta experiência com aulas particulares, pois sempre as tive como renda extra, mas nunca como negócio e uma única fonte de renda. Hoje enxergo que foi a melhor decisão profissional que tomei na vida. Isso porque, naquele momento, tive a oportunidade de constatar que dar aulas particulares sempre foi a minha maior paixão e concluí que essa paixão foi abalada por todos esses anos,
pelo medo e pela insegurança de ser um profissional de educação envolvido apenas com aulas particulares. Segui em frente, conciliando a experiência de 15 anos como empresário e 27 anos como professor particular, e encarei qualquer obstáculo que surgiu em meu novo desafio profissional. Como toda a minha concentração estava voltada nesse novo negócio, resolvi estruturá-lo para ter todo o planejamento e controle necessários e alavancar de uma vez por todas nesse empreendimento. Foi aí que surgiu o método Cifras, e esse método me permitiu estruturar as aulas particulares em 5 pilares, que facilitaram o planejamento e o controle de todos os setores do meu empreendimento, necessários para o crescimento sólido e consistente desse verdadeiro negócio. O Cifras permitiu que as aulas particulares me gerassem, logo no primeiro ano de existência, um faturamento de R$ 115.140, ou seja, um faturamento médio de R$ 9.595 por mês. Já no segundo ano, após alguns ajustes e controles nos 5 pilares, tive um faturamento de R$ 144 mil, ou seja, R$ 12 mil por mês. Em 2019, ano economicamente complicado para todos os brasileiros em função do momento econômico do nosso país, fechei o ano com R$ 157.960, ou seja, R$ 13.163 de faturamento mensal. Assim, concluí que esse método funciona e gera excelentes resultados, cada vez maiores, ano a ano. E uma das grandes vantagens de empreender dessa forma no mundo das aulas particulares é o baixo investimento e o baixo risco que temos nesse negócio. Investimento que é proporcional à demanda das aulas. O que eu quero dizer é, os custos com o negócio se baseiam em transporte, se você vai até o aluno, alimentação e material de uso próprio nas aulas. E eles são proporcionais às aulas agendadas, ou seja, quanto mais aulas, mais custo proporcional, porém mais lucro. Só para ter uma ideia, em 2019 tive um gasto médio de R$ 40 para um faturamento de R$ 680. Assim, a margem de lucro é altíssima nesse negócio, acima de 90%, e o risco de prejuízo é muito pequeno, diferente da maioria dos empreendimentos que possuem custos com aluguel de estabelecimentos, funcionários, impostos e muitas vezes estoque, quando o negócio envolve produtos. Hoje não quero outra vida, sou extremamente feliz e realizado financeiramente, fazendo o que eu mais amo profissionalmente, dando aulas particulares. E você, como vai a sua vida? Tem a sensação de que poderia estar muito mais feliz e realizado? Se esse for o seu caso, o conselho que lhe dou é: jamais desista de ir em busca de sua felicidade. Vá em frente e seja feliz. Até o próximo vídeo e um grande abraço.